A Live ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Tá bom? Obrigada, ABC. Então, vamos começar, Maritza. Eu queria dizer que eu sei que a Maritza começou na frente das câmeras. Maritza começou como modelo de comercial. Maritza, essa ninguém sabia. Não, conta pra gente, porque tinha uma pessoa lá, né? Tinha uma pessoa que depois ficou amigo e dividiu sets. Conta pra gente, aí depois você já emenda como você entrou num primeiro set, ou como é que foi o seu início, como é que você entrou no cinema. Tá, nessa história, assim, quer dizer, eu devia ter 15, 16 anos, estava naquela de fazer comercial e fui fazer, quer dizer, eu era amiga do JB, do Jean Benoit, e aí, não sei por quê, era um comercial do Manga, dirigindo o JB, fotografando, por coincidência, e o Aridalto eletricista. E ali eu fiz uns 3 comerciais e morreu. Aí depois eu fui entrar nessa coisa do cinema, quer dizer, então eu estava na faculdade de jornalismo, faculdade da cidade, fazer cinema lá, um curso com o Johnny Howard, Aprenda com Quem Faz, e aí eu me lembrei disso agora, esses dias. O Johnny me arrumou um trabalho de cinema, e eu ia para uma câmera, eu acho que devia ser VHS, para LC Barreto, e com a câmera VHS filmava o filme para o Djavan fazer a trilha sonora, para o Chico Buarque fazer a trilha sonora. Então, era uma maneira das pessoas verem o filme e fazerem a trilha sonora. Então, essa foi a primeira, assim, aí eu conheci Juarez Precioso, por um acaso, era o produtor nessa época. Uhum. E aí, assim, um dia eu estava almoçando num aniversário e, por um acaso, eu sentei na mesa com o Afonso Beato. E foi uma coincidência muito boa, a gente conversou, não sei o quê, eu já fazia fotografia, já tirava foto. E aí ele falou, você não quer fazer um estágio no centro técnico? Ele era presidente lá. Eu falei, pô, lógico. Aí fui para o centro técnico da Embrafilme, onde eu conheci o Feijão e o César Elias. E aí, a primeira vez que o César Elias começou a me ensinar a trocar chassi, eu não sabia. Eu fui aprendendo, mas o meu propósito lá era ficar no laboratório com o Zeca Mauro. E aí o Afonso me falou assim, olha, Marissa, para ele ser uma oportunidade de fazer estilo do filme do Caetano. Você topa? Eu falei, lógico, pô, máximo, né? Olha. E isso eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 22 anos, era uma garota. E aí eu nem sabia o que era estilo, mas eu falei, vamos nessa, vamos fazer. Olha só, já começou bem, né? Porque você já começou com Caetano, o filme do Caetano. Esse filme do Caetano, Cinema Falado, um filme que ele dirigiu, né? E eu estava vendo uma entrevista dele no YouTube, falando desse filme. E aí e ele falava assim, eu não quero movimento de câmera, não queria movimento de câmera, eu não queria nada com a câmera, o mais importante para ele era, enfim, o texto que os atores iam falar, né? Então ele já entrou decidido com isso na cabeça, e aí ele falou assim, e eu tinha na minha cabeça, eu queria take 1, não queria take 2. Então ele já foi o seu primeiro filme, já foi a lá Daniel Filho, que ele já não, mas eu fazia estilo. Você sentia isso fazendo estilo, mas você sentia essa coisa? Não, eu acho que não, que era uma turma muito boa, né? E era cinema falado, né? Então era realmente isso, eu não me tocava muito, mas foi muito interessante o filme, assim, muito legal participar, estar ali com o Caetano, sabe? O fotógrafo era o Pedro Farcas, Gui Gonçalves era o primeiro assistente, Marquinhos Avelar. Você tem a foto aí da equipe? Não tem? Foto da equipe, tem. Tem. E nesse set, eu era a única mulher que ficava no set, né? Tinha a Jussara Precioso, que ficava no escritório, e eu era a única no set. E a gente, nessa época, quer dizer, eu não ainda, eu fazia estilo, eu ia sozinha, né? Mas o cinema era numa Kombi de câmera.
Aham. Então era bacana, foi muito legal. E foi uma coisa que eu escutei um dia o Caetano falando assim, eu gosto desse pessoal de câmera, o pessoal de câmera tá ali sempre quietinho, cochichando, não sei o quê. Aí aquilo me deixou intrigada, eu falei, nossa, aquilo ali realmente é bacana, é para lá que eu quero ir. E aí, tá aí a Olha aí, foto, olha né? aí, olha aí. Tem Olha lá, Saldanha, Gui Caetano. Gonçalves, Marquinhos, Dodô Brandão, Pedro Farcas, eu, Jussara, PC eletricista, tem uma turma boa aí. Que legal. E esse foi meu Nossa. primeiro longa, né? Foi o seu primeiro longa, como estilo, né? Já Como entrou no estilo. cinema com a sua câmerazinha que nunca mais você separou dela. Exatamente, ela estava sempre Olha lá, comigo. Essa é uma foto que eu fiz do Caetano. Caetano, novinho, né? Isso foi em 86. Isso. Aí, Isso é Maritza, bacana. logo depois você já foi para outro filme fazer estilo, né? Desse você já pulou para outro, né? O Foi. Romance da Aí eu Empregada, né? fui fazer o Romance da Empregada com o Bruno Barreto. Bruno Barreto. E aí eu também ali eu já comecei a ficar de saco cheio de ficar no set, sem fazer, sabe? Porque o estilo você só tirava foto naquele, acabou a cena você tira foto, aí você ficava muito tempo parada. E eu não era aquela que gostava de sair, eu ficava ali, eu era caxias. Então chegava uma hora que era maçante ficar no set sem fazer nada. Aí eu comecei a já olhar para a câmera. A equipe de câmera era o Zé Tadeu era o fotógrafo, o Jaque era o primeiro assistente e a Isa segundo. E foi um filme difícil, né? Porque, como sempre, muita gente foi embora. E tem uma cena engraçada que a gente estava no ônibus, a gente estava filmando, acho que no Jardim Zoológico, na Quinta da Boa Vista. E era uma câmera do lado de fora, não sei o quê, toda a equipe dentro do ônibus. E aí, de repente, chega o Tânia Lamarca, que era essa direção, diretor assistente, né? E aí, tá todo mundo aí? Tá, vamos embora, vamos, partiu o ônibus. Olhava, ficou o diretor, esqueceram o diretor do... Ah, imagina quem ficou, Foi a né? equipe Bruno toda. Barreto. Exatamente. Essa é Nossa, uma deve história ter sido um engraçada. auê. Foi. Isso é uma das histórias, né? E uma outra coisa engraçada também, assim, eu me lembro de uma vez o Edgar falando, contando umas histórias, Edgar Moura, né? E aí aquela coisa interessante, eu nova, escutando aquilo, eu falei, nossa, que interessante, será que um dia eu vou ter história para contar que nem eles? E hoje em dia eu me vejo com essas histórias, nunca imaginei que eu fosse chegar, sabe, a esse caminho Tem longo, tanta né? história para contar, né? É Muito muito legal. Nosso bacana. caminho é longo, né, Maritza? Infelizmente, Muito, muito longo. nosso Foi caminho é longo. Tem muita assim, história. essa é step by step, né? A gente, né, começamos juntas e eu acho que foi assim. A gente começou numa época, né? Eu fui, eu acho que a segunda ou terceira mulher. A primeira foi a Catinha, depois a Bela, depois eu. Aí depois você, depois Exatamente. Elô e você. Elô, eu, Então, exatamente. então era Catinha em São Paulo, eu e Isa aqui. Então era uma época que pô, a gente começou, não era Kombi de câmera, que você carregava, descarregava equipamento todo dia, não era caminhão, era Kombi, né? Era uma Varotal, uma BL, então tinha toda uma coisa, tinha todo um esquema de trabalho, era bem diferente do que é hoje em É, dia. exatamente. Mas, Maritza, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, de você pioneira junto com Catinha, Isa, Elô e você, é, você já sentiu em algum momento alguma situação assim de algum preconceito, de machismo, alguma coisa que tivesse feito você se sentir desconfortável? Não, assim, eu acho que eu nunca senti isso, porque eu acho que eu sempre cresci com essas pessoas, sabe? Então, todos os eletricistas que me viram é, começando de baixo e vendo a minha carreira sólida que eu estava ali, quando eu comecei a fotografar, isso foi uma coisa super natural. Uma vez eu escutei isso. Não, não, será que ela vai ter condição de comandar uma equipe masculina? Eu falei, pô, uma equipe, lógico, como não? Eu fui criada, não existe isso. Quando a gente foi criada com aquelas pessoas, já está ali, a gente foi crescendo junto. Foi sempre muito Exatamente. legal ter Imagina, essa coisa, a Nilo, todo equipe, mundo. Nilo, Carlinhos, Aridalto, Exato.
sei lá, e vai por aí. A gente nessa hora sempre esquece os nomes, né? Exato, porque quando a gente começa porque muita gente acha que, eu já ouvi muito isso, que quando você está ali nas funções de assistente, tudo é mais ok. Quando você toma uma posição de comando, no caso a gente que vai para a direção de fotografia, que as coisas mudam e tal, eu também nunca senti isso. Eu já, né, eu fiz uma passagem de assistente para fotografia também muito tranquila e, lógico, eu trabalhava com as pessoas que eu estava trabalhando já há 10, Exatamente, o 15 diretor. anos. Então, assim, eu também nunca tive, nunca, graças a Deus, eu nunca vivi essa situação, né, de alguma Não, coisa porque sempre num foram os set. parceiros, né? Os diretores que a gente, né? Quando a gente começou a fotografar, a gente começou a trabalhar com os diretores que a gente já tinha uma Sim, que afinidade. Aí já você tinham vai sido pegando assistente de direção, que eletricista, também estão virando diretores e é. E tal. aí você É pega isso o aí. eletricista também, então você vai fazendo aquela, né? Hoje mesmo, se eu preciso de alguma coisa, eu posso ligar para o Nilo, sabe? Eu tenho o Nilo, estou precisando disso, Ari, sabe? Alain, Exatamente. não tem, é É. uma coisa que É muita cumplicidade, né, Maritza? muita, A gente muita. realmente, a nossa vida de todo mundo que trabalha no cinema, né, é muita cumplicidade que a gente tem um com o outro ali no set. Então é uma relação É muito forte, né? A gente é, realmente eu, vira uma família num é um longa, a gente trabalho de realmente equipe, faz né? grandes amigos, né, Eu, assim, nessa nossa. não, é muito, muito, é uma experiência única. Eu falo, assim, que para a gente trabalhar em cinema, você tem que ser apaixonado, é uma coisa de paixão, né? Eu me lembro que quando as pessoas, sei lá, algum assistente viesse entrevista, querendo ser assistente, entrevistar comigo, e eu falava para ele assim: olha, esquece o aniversário, os 95 anos da avó, o nascimento de não sei quem. Então, assim, você tem que realmente saber que você vai abdicar de certas coisas. É Sim, uma opção. Então, para você abdicar disso, você tem que amar essa profissão. Isso eu acho que é a primeira coisa. exatamente. Então, eu acho que é por aí. É isso aí. Maritza, então aí você tem mais um filme estilo, né? Faca de dois gumes, do Foi Murilo, né? foi faca foi do Murilo, eu fiz Steel e segunda assistência. Tá aí, era uma equipe também, ainda era filme de Kombi. Eu acho que onde era meu combista, tá ali o Finzola, tá o Murilo Salles, ali uma aí bacana. Tem um Tambellini, Tim Maia. Esse filme foi bacana de fazer também, muito, muito gostoso. Esse ano quarto de câmara, Zé Tadeu, Marquinhos Avelar. Na época, o Zé Ó, o Tadeu tinha Marquinhos, cinefilmes, gente. Olha o e a gente Tadeu, que fazia, coisa boa. a gente fazia muitos filmes com a câmera do Tadeu e do Láudio, da Cinefilmes, com a Bélia de Belle, lá. né? É. Belle. Maritza, aí, aqui dentro da nossa cronologia, já vamos para o Dia Nascer Feliz? Não, acho que não, Tem acho que algum tem, outro, tem não, acho algum que outro tem. filme, né? Deixa eu ver aqui. Tem o Parador, né? O Parador que foi o Ah, primeiro filme tem o grandão que eu Parador. fiz, assim, depois de. Foi o primeiro filme como assistente de câmera mesmo, foi o Parador. Eram 5 Panavisions, aí já era um Ah, esquema sim. enorme, um super caminhão, era uma loucura. Né, foi um super filme, foi o máximo de Super fazer. produção. O Raul É, Júlia, sensacional nesse filme. Sônia Braga também no auge, né? Fernando Del Rey, que era todo o Manuel, Sônia Braga, Richard Mega Dreyfuss. produção. Olha as meninas. Isso aí era a gente lá num dos sets. A gente viajou uma vez, assim, eu acho que foi de Belo Horizonte para Salvador, fretaram um avião, olha a maquinária. A galera novinha. Muito bom de ver, né? Esse aí era qual, Maritza? Esse é o Parador, isso foi em Salvador. Ah, esse é do Parador Depois tem também. uma foto do caminhão também, que é legal deles, não tem? Essa aqui. É, Mas é do Centro Amorim. nesse filme, aí você já fazia Eu já fazia segunda, vídeo né? assiste, fazia vídeo assiste. Tá, vídeo. Você Fazia já vídeo assiste, saiu do mas aí eu estilo. já mas aí eu já trabalhava com câmera, mas era um outro mundo completamente diferente do nosso, que era o mundo da Panavision, né? Então,
o que eu estava aprendendo Ah, ali, eu não sim. podia logo depois exercitar em outro, ia ser difícil, quer dizer, foi difícil, né? Foi uma outra, uma coisa muito nova. Que aí depois eu fui É, filmar não, com Panavision, sei Panavision lá, eram só as muito tempo grandes depois. produções, né? É, Que a gente fazia com Panavision, e era realmente quem não estava acostumado, era um evento, né? A câmera era muito é, diferente, tinha a coisa do looping ali, era, tudo, era, é, era tudo. um momento importante na vida você conseguir filmar com Panavision, você estava vendo. Isso aí foi o quê? Foi em 87, 88, eu acho. Quer dizer, Foi, então faz muito tempo, né? exatamente. Aí agora a gente tem É do Parador, eu sei lá o que que algum. eu. Ah, isso aí, Jaque, eu fiz um trabalho com o Jaque, foi muito bacana também na Vila Mimosa. A gente fazia esses projetos, porque é legal mostrar essa coisa do projeto grande, do projeto pequeno, quer dizer, que era 35, Claro. 16, mas era assim. Então a gente foi lá para a Vila Mimosa, era um filme de um finlandês chamado, eu acho que era Mika, e a mulher dele era Pia, e a gente filmou na Vila Mimosa, em 16 Mas, milímetros. o cinema tem isso, né, Maritza? Uma coisa boa do cinema que a gente faz, e eu acho que você também, na sua carreira agora de artista visual, a gente vai para lugares que a gente nunca imaginou, né? Você vai Não, isso filmar eu num acho lugar super que você nunca bacana. pensou em ir, vai filmar em Fortaleza ou Salvador, ou fora do país. Eu fui para Não, ele Cartagena te leva, com e eu Afonso. Eu falo, jamais iria para Cartagena se não fosse um filme, né? é, não, eu falo que o Você foi também cinema para. Você já fez novela fora, né? Você foi para Itália na época do foi o Rei Rei do do Gado, Gado, né? foi. Eu acho que o cinema é a minha janela para o mundo, o que leva a gente a ver coisas que a gente nunca vê, sabe? Desde eu filmei no alto forno da CNN, sei lá, filmar com Almir Klink, filmar com Bonovoz. Então você vai para fábrica da Coca-Cola, você vai para uns lugares que você nunca foi na vida, né? Então isso eu acho muito, É. muito, muito bacana. E aí a gente estava na Vila Mimosa, antiga Vila Ah, Mimosa, né? Que não tinha, não existe aham. mais. Muito. Mas essa coisa do cinema, o cinema é mágico, né? Uma coisa que é esse trabalho de equipe, de estar todo mundo ali, né? Reunindo para fazer, chegando no mesmo horário, eu acho isso maravilhoso. Como é Desde isso o para você, Marisa? Porque agora você está. A gente vai falar muito aqui do seu trabalho de artista visual. E aí é você e a sua câmera, né? É diferente pra caramba, né? Mas você se adaptou, você Eu me não teve adaptei. dificuldade nenhuma. O que que te move, assim? Porque é um processo completamente diferente, né? Eu acho que assim, eu trabalho com outro tipo de equipe. Na hora de fotografar e filmar, eu faço sozinha. Adoraria poder daqui a pouco ter mais gente em algum outro projeto, vai ser ótimo. Mas por enquanto eu estou fazendo sozinha. Aí eu tenho gente que trabalha assim depois, para produção, execução de obra. Então Para as tem um outro tipo de impressões, né? equipe, impressão em vidro, em papel, em tecido e por aí vai, entendeu? Então eu trabalho com outra equipe. Mas Não, é de vez em arte quando também, é só. eu tenho feito, né? Final do ano, agora eu acabei de fazer um documentário aqui nos Estados Unidos, na Europa, com a Adriana Dutra, Sim. sobre medo. E foi super bacana. Olha que coisa, a gente, final do ano, o que, que amedrontava as pessoas, né? O medo da solidão, o medo do remédio, o Olha que bacana. medo. Só medo da comida, medo de tudo, né? E a gente viajou pelos Estados Unidos todos, fomos para Londres e Paris, fazendo esse Ó, documentário. viajando. Olha o Viajando. cinema aí. É. Viajando de novo. E nessa aí E eu olha vou só, só hein? fotografando as camas de hotel. Então, exatamente. Aí você aproveita uma viagem É, dois em filmando um, né? e você é o tipo de fotógrafa de cinema que você está ali o tempo inteiro com a sua câmerazinha do lado. Então você vai filmar É, num lugar, você pega a câmera e sai fotografando
Porque isso, quem porque sabe, um dia vai virar porque uma exposição, uma obra, né? eu falo isso, que você sempre está no lugar, né, no lugar certo, na hora certa. O cinema tem essas coisas, você está naquela hora, naquele momento. Então eu aproveitei, eu comecei aí, tendo essas fotos, depois que foi esse meu trabalho, que a gente vai falar depois sobre o Uhum. tema, né, do como eu aprofundei o tema da fotografia. Isso aí, não, vamos falar depois, com certeza tem muita coisa. Olha, tem mais foto aqui, Ah, olha que legal, esse é, momento trena, que hoje é tão raro, né? A gente vê no é. set, Isso aí foram uns olha que trapalhões que bacana. eu fiz. Olha a Ó, eu ia. Vika, Muito bom, né? Essa foto é muito legal, com o muito Dedé, legal. É Trapalhões, né, Maritza? Trapalhões. Trapalhões. Trena, era uma Trena, olha loucura, lá, trena para um marcas. lado, trena para o outro. Zé Wilker com o Daniel Dantas, esse é o Pequeno Dicionário Amoroso, que foi, assim, eu trabalhei com alguns fotógrafos, eu tive, assim, Afonso, eu trabalhei, Pedro Farcas, eu tive uma parceria enorme, Valtim Muito, Pedro Farcas, muito. Carvalho, Cezinha, Lauro, Cezinha, é, sei lá, e vai, né? Trabalhei muito com Goldman, De La Rosa, Tegido, muito bom isso, essa... não, muito, Maritza. A gente trabalhou com quase Rodou, todo né? mundo. É, essa foto, a Maritza tem essa foto que, assim, realmente ela pediu para colocar, porque olha que legal, olha o kit de assistente, tem, remédio para dor de cabeça, Ah, não, eu gosto assim, eu gosto da cunha, fotômetro, a cigarro, cunha estilizada da Maritza, olha que chique. muito bom, Olha o né? tamanho do celular. Fotômetro, não dá para... O celular era Muito maior que bom. o fotômetro. Essa aqui, Ah, esse essa é foi de um outro filme filme, né, Maritza? francês, foi nos anos 90, época do Collor. Isso foi em agosto, pintou uma série francesa para fazer, eu estava fotografando, tinha uma primeira assistente francesa e eu fui a segunda, então foi super bacana, porque era uma época também que deu aquela parada, né? Sim. E aí eu já voltei, tive filho e voltei já trabalhando, né? As meninas, Foi Manu e legal isso. Antônia, duas lindas, duas lindas. É, O que que eu faço aqui? Está você, tocando o telefone e eu. Depois eu vou resolver isso. Pronto, tá, vai. vamos ver. Esse é outro, né, Maritza? Isso são vários trabalhos que eu andei fazendo e por um acaso achei essas fotos e aí eu estou botando aí. Esse foi um filme chamado, se não me engano, Cavaleiro dos Olhos Verdes, era uma outra série Uhum. francesa em 16 milímetros que a gente fez. Eu estava grávida nesse filme e o Feijão era o primeiro assistente de câmera e eu era a segunda, né? E aí eu me lembro Olha, assim, essa também tem uma história ótima, né? Aí o Feijão, a gente filmou em Paraty direto, e aí o Feijão chegou no hotel, escolheu o quarto dele, uma suíte, só que era no segundo andar. E a suíte era grande, dava para ficar o equipamento, ele podia ficar sozinho, né? Mas tinha que subir a escada. E eu estava grávida. Eu falei, pô, Feijão, nossa sacanagem, Senhora. cara. Deixa o equipamento aqui embaixo comigo. Não, 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 porque ele queria o quarto. Eu falei, ah. Aí ele arrumou o combista, sei lá, arrumou alguém que todo dia carregava e descarregava a câmera para mim. Eu falei, lógico, né? Eu falei, fica aqui Feijão, embaixo. saudoso feijão, querido. Querido, feijão. Feinho, Querido chamava ele de feijão. feinho. Feinho, muito bom. É bom ver essas fotos que aí você vai lembrando disso, né? Porque senão você Das esquece, né? Tanto histórias. tempo, poxa. Olha o Chico Dias aí, novinho. É. A Ah, Boa essa é Sorte, o né? Boa na Sorte, essa é boa também. Eu fui fazer lá, eu acho que eu e o Mauro fomos lá, eu não me lembro se o Mauro era o de lá, não, eu acho que o Mauro foi fazer comigo também. A gente foi fazer uma segunda câmera lá em Uberaba, ou sei lá o quê. E o Lula tá lá, o Lula Carvalho do caminhão varrendo o caminhão, eu, o Mauro e o Júlio, né? Com a Olha aí. padiola. Eram três câmeras, a gente ia filmar um rodeio. Exatamente. Nossa. Então a gente tem Olha história, só. né?
é muito Imagina que você tempo, imaginar que você fosse parar em Uberaba, filmar rodeio, né? e Roda do isso é muito. avião! Então, aquelas coisas É, que olha lá, os é uma meninos. é, a BL, né? Coisa que, sei lá, acho que tem gente aí que nem nunca falar sobre isso, né? Mas a gente A trabalhava maioria, com. eu acho que hoje está. A maioria que hoje está, acho que no mercado dos assistentes, não pegaram a BL, É. não conhece. Então, assim, então eram muitos filmes, muitos diretores. Esse foi muito legal. Foi o filme do Babenco também, Brincando, o né? Brincando no Brincando no Campo do campo do Senhor. Senhor. E eu me lembro que o filme foi tão longo, que o Lauro tinha me convidado para fazer o filme em novembro, o filme começava em abril. Eu falei, poxa, Laura, eu não posso fazer porque eu vou ter neném em abril. E o filme demorou tanto que a Manuela nasceu, em outubro eu estava lá fazendo o filme. E aí fiz a segunda unidade, que era o máximo, que era uma equipe pequenininha, o Pedro fotografando, o Roberto Guervite dirigindo, então tinha a Kátia Lund, isso aí o Vicente Amorim também, a gente filmando no Babenco, era uma equipe muito legal, muito bacana de filmar. Tá Essa vendo? era Era a uma segunda unidade, né? porque essa era uma segunda unidade que fazia cena mesmo, dramaturgia, isso que era bacana, porque Uhum. tinha um diretor para ela, então era uma equipe, então a gente Sim, fazia normal. cenas. Tanto aquela cena do filme mesmo, que é a sombra no índio, eu filmei isso com o Vicente, com o Edgar, era uma unidade fazendo essa cena da sombra. Que era essa daqui, né? A Assim, gente estava foi fazendo, nesse momento, exatamente, era né? uma traquetana enorme, uma loucura. Bom, esses filmes grandes, né, Maritza? Olha, gente, acho que não tem mais, né? Pelo menos Não, aqui será? no Brasil, não tem mais esse tamanho de filme gigante que tinha, Não, nem comercial, né? O Babenco foi gigante. O Babenco era, eu acho que foi um. Pois Parador é. também era. Parador também. Sim, Olha, hoje o em dia a gente. novinho, ó. Essa é muito fofa. Foi o novinho, isso foi no Babenco, é. Isso. Olha, olha, você tinha quantos anos 1990. aí, Maritza? Você era muito novinha. 90, eu tinha 26 anos. Conta a Novinha história mesmo. da camiseta. Ah, essa camiseta foi o seguinte, eu estava fazendo o Parador, que sei lá, foi logo o primeiro o filme, né? O Parador era o filme mais importante, assim. E aí o Mazuski, que era o diretor, me deu essa camiseta. Eu acho que eu dei uma para ele me deu essa. E ela era uma camiseta gostosa, fininha, fininha. Eu falei, putz, que delícia. E aí eu peguei a mania, assim, todo o primeiro longa que eu comecei, o primeiro dia de um longa, eu começava com essa camisa. Sabe essas manias, As nossas assim, superstições de sempre. é... Eu também tenho as minhas. Qual é a sua, Kika? A minha começar todo primeiro dia de filmagem com eu vou de branco também. Tento. Se não for uma coisa de estúdio que tem que ir de preto, a primeiro dia de filmagem eu tô de branco para dar Eu sorte. vou falar uma coisa aqui que eu me lembrei, que posso me esquecer depois, mas essa coisa de cada. A gente, uma coisa que eu descobri também no cinema foi assim, você. Cada um tem gosto por uma Renê, coisa. Eu me lembro dessa coisa de fazer show. Eu sempre gostei de fazer os planos fechados. Eu achava que todo mundo gostava. Aí um dia eu estava naquela equipe de câmera, todo mundo junto ali, cada um, que câmera você vai fazer? Você vai fazer? Aí o diretor falou assim: ah, fulano de tal, Mustafa vai fazer o carrinho. O Mustafa gosta do carrinho. Eu falei, pô, Mustafa gosta do carrinho? Ah, eu gosto do fechado. Então você aprende a. E eu tenho essa coisa de gostar de filmar. Eu sempre gostei de show, de fazer os fechados, os closes, entendeu? Eu não sei o que, uhum. que você gosta. Você tem uma Olha preferência? só, por coincidência, eu gosto dos fechados também. É, Eu gosto de fazer close. E eu me é, lembro que o então, Della Rosa, o querido dela, é. ele sempre me botava para fazer os closes lá, muito Marisa Monte, né, que a gente fez. Eu fazia os fechados, Ah, adorava. é muito bom, adoro. Muito Eu bom. adoro. Carrinho eu fico tonta. Eu vou lá, vai pra cá, vai pra lá, eu vou lá, acabo mareando. Aí já estamos lá na Globo, né, Maritza? É, isso é o Mulher. Lembra, Kika, quando a gente fez fazer o Mulher em 35 milímetros? Sim. Isso era equipe Nossa, de me lembro câmera. muito. Eu fiz lá também um tempo, aí depois o Cris veio, entrou lá no meu lugar, que eu tava estressada e quis tirar É. férias. Não, porque era Aí entrou o estressante, Cris. né? Porque Era muito. era em ritmo de televisão, cinema em ritmo de televisão. Eu lembro que nessa época eu fumava, cara, e você não podia fumar no estúdio, você não dava para parar para fumar um cigarro.
não Era uma dá. coisa. Era... Foi uma grande escola, né? Assim, eu fiz essa passagem de segunda para primeira lá nessa época de Globo. Não, Então foi muito bacana. bom porque treinamento, né? Você filmava todo dia, aquela coisa. Realmente, assim, o tempo que eu fiz essas séries, o tempo que eu fiquei lá, acho que foram 10 anos de experiência que eu ganhei, assim. É, Porque era é, porque pauleira, era a gente todo filmava dia, muito. todo dia, todo dia, né? Uma Isso ajuda loucura. pra caramba, né? Era uma Aqui, loucura. aí já estamos no Xuxa, Na né? Xuxa, aí eu comecei uma parceria com o Cezinha, que operava a câmera para ele. Eu fiz alguma assistência também, mas eu operei muita câmera. Eu fiz muitos filmes da Xuxa e Trapalhões com o Cezinha. E esse é um da Xuxa em 35, tá vendo? Mas isso já é Olha mais lá, para frente, aí Panavision. já tá em. Já sei lá que ano é isso já é mais à frente. Vera Ah, Bugar, tem isso deve ser Cristiano. 90, Não, 90 94. e... 90 e... Sim, ex. Não, mulher foi 96, por isso aí deve ser É, 96, 97. bastante As meninas, minhas filhotas no olha set. elas, que Ah, lindas. essa aí já era uma digital. A gente filmou com uma F, não sei o quê, uma F50 e com câmera Panavision. E as meninas lá no set, fofas. Olha o tamanhozinho. Levava as filhas pro set. Ah, isso é bom, né? Isso é bom. É, Fazer filme infantil tem essa vantagem. Você leva a eu criança não no peguei filme. set. A Xuxa só, mas também não dava. Até para criança é chato, né? Ficar no set. Agora, esse aqui foi um evento, né, Maritza? Isso foi muito Eu me legal. lembro, Foi a a Elô Copa. também foi. Acho que todos os assistentes de câmera estavam lá, né? Fotógrafos, tudo, né, Foi. Maritza? Isso Uma equipe foi enorme, né? em 94, assim, foi uma surpresa. Tinha uma equipe, a gente já estava todo mundo no Rio, já sabendo que ia rolar um filme da Copa, mas já era uma galera. E de repente chega que mudou tudo, que o Murilo Salles ia dirigir, o Rômulo ia produzir, e aí começou a formar equipe. E aí eu fui para a equipe do Pedro, o Pedro era o Pedro, o Tuca Moraes fazendo câmera, o Leone, Tuca, Leone, o que mais? Sei lá, ai meu Deus, esqueci, mas tudo bem. Era Ah, o Toca Abramo e tava. Abramo e o Fábio Porcelli, essa era a nossa equipe. E o produtor era o Alex Megadeth. E era uma loucura, a gente viajava, cada hora eram assim, 86 malas em cada viagem. A gente não pulou pra caramba. Mas foi muito legal, né? Um Participar da evento, esse Copa foi do um evento. Mundo, pô, foi o máximo. Olha lá. Ó, Ó, o essa eu, Vicente, Vicente e Tuca, Tuca. muito bom. Assim, um mês aqui nos Estados Unidos filmando, foi uma Pauleira também, loucura. né, Maritza? Não, foi Pauleira, porque vocês pauleira. filmavam, tinham que viajar, e aí já Não, uma loucura. E é isso tinha que que eu tô estar em outro falando, embalar, lugar. toda vez a gente viajava pra caramba, e toda vez embalar essas câmeras todas, 86 malas, imagina, despachar, era uma responsabilidade de não perder Perrengue, nada é. do caminho e descobrir como ia fazer, porque também não tinha ninguém para ajudar, era só eu e o Tuca e uma R3 com não sei quantos chassis e negativo, e você ir para dentro do estádio, era tudo uma logística complicada, assim, Sim, né? sim. Aí Ó, o até a Breno gente falando comprar que o virou um carrinho, filmaço. não, foi o Hã? máximo, foi muito máximo. Foi muito Filmaço. bacana, Muito legal. Todo mundo foi muito feliz da bom participar. vida. Aí Esse também já estamos dois córregos, esses né? dois córregos, isso aí foi também essa coisa que eu filmei muito, né? Com Pedro e Valtinho eu filmei muito. Mas o Pedro eu fiz do Carlão Rachembar, Dois Córregos. Sim. E assim, eu cheguei a filmar também, teve um ano, eu acho que eu falei que eu fiz assim, eu fiz 5 longas num ano, né? Eu acho que foi o Nossa. Copo de Cólera, o Dois Córregos, Orfeu, Mulher, mas não sei o quê. Assim, teve um ano que, eu acho que foi 95, eu falei, era saindo de um, saindo assim, picando, tum, 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 uma loucura. Que maravilha, Muito né? bom. Que E maravilha. esse aí eu fiquei, sei lá, um mês em São Paulo, né? Esse Dois Córregos. Ó, Trena, Treina de novo. né? Isso em São Paulo, lá no interior. Nossa. Não dava para voltar para casa, era lá direto.
Pedrinho Ionesco e Pedro Farcas. Pedrinho Ionesco. Isso também é um outro, é o Memórias Ah, Póstumas de Brás Brás Cubas, né? Cubas, né? O Ó, o Breno Breno aí, também, Breno. Breno, Breno, de segundo É. assistente, era ele de segundo, Alex Ramos, Ale Ramos de segundo, Esse de foi um vídeo. clipe, né, Maritza? Isso foi um clipe tão bacana que a gente fez. Era alguma coisa, alguma campanha, Viva Rio, ou para a Copa, não me lembro, mas a gente filmou vários cantores. Aí uma foto de equipe que dá o Caetano, o Gil, Macalé, Marcinho. Então tem a turma, Jaque era o fotógrafo, muito bom. E você de novo com Caetano. Eu fiz muita Sempre com coisa com os. Caetano, por incrível que pareça. Mas a gente faz com todos, né? Acaba que repete. Mas o Caetano eu fiz muito show, muito DVD. Foi uma coisa assim muito boa de fazer, muito tudo em película, sabe? Foi uma delícia. Marisa Pois é, você, Monte. você sempre teve muito ligada à música, né? Acho que era E coisa da época, Kika, que nem tinha essa coisa do clipe. Nessa época a gente fazia muito DVD, entendeu? Era uma delícia, sabe? Eram várias câmeras, era muito bom. mas Show, você. sabe? Teve aquele show do Tom com o João Gilberto, Uhum. Afonso fotografou, o Breno dirigiu. Então tem vários acontecimentos que eram filmados e a gente que fazia, né? Era muito bom É. isso. Agora, me conta, conta para eles, que eu já sei aquela história que eu achei tão linda, que você ficava num laboratório e em Ah, cima quem estava lá ensaiando, não, assim, porque isso é muito legal, porque isso eu acho que vai, de uma certa maneira, você vai pegando, né? É a arte, é a música, você ali não, não. embaixo revelando as coisas e É, já num pronto. ambiente, né, artista, assim, muito bom. Não, isso era muito bom, cara. Eu era, sei lá, acho que era época de faculdade. Mas nessa época eu já ia com a minha prima pro set, que ela fazia estilo, que é a Ana Jobim. E, e ela era casada com o Tom, e eu vivia na casa deles, e ela tinha um laboratório, que é onde eu revelava as minhas fotos. Então, às vezes, eu passava o dia inteiro ali no laboratório, que ficava embaixo do estúdio, então o piano do Tom ficava em cima, e ele compondo. Era uma coisa assim, inesquecível, sabe? Aí depois eu subia, Imagina. tomava um cafezinho e lá. Era muito Olha que bom, delícia, uma muito bom. convivência muito bacana. E laboratório é essa coisa viciante, né? Que você não consegue ir embora, você vai revelando, é uma paixão, né? Fica aquela coisa de ficar o dia todo no quartinho escuro, né? Depois a gente vai falar. Você fez filme, né? Você fez um filme sobre ele, né? A gente vai falar Uhum. mais daqui a pouquinho, né, Maritza? Vamos acabar aqui as fotos A gente fazia isso na nossa época, né? Nessa época, a gente fazia tudo em película, não tinha a 5D, não tinha digital, não tinha nada. Então, isso é um projeto que eu fiz com o Valtinho Carvalho, que a gente estava filmando uns túneis para o Marcelo Dantas. Era a época da magnetoscópio. Então, tudo que a gente hoje em dia faz com esse digital, a gente fazia em filme, né? Uhum. Era uma outra história. Isso é Ó, o comercial também. Guerrinha, Guerrinha querido. Afonso. Oi, Comercial meu amor. com Afonso Guerra, exatamente. Esse era um comercial em 16 que a gente estava fazendo. Então era muito bom, né? Estar com essa turma toda aí, né? Você vê a galera que a gente trabalhava, todo mundo junto, era muito bom. Mas isso aqui foi no sul, né? Isso foi no Sul. Eu acho que nesse trabalho eu estava filmando com o Nonato, e foi quando a gente soube essa coisa da Copa, nesse trabalho, que a gente ia para a Copa. Ah, foi aqui. Nonato foi Nonatinho foi também. também, né? Foi, foi. O Esse foi um Gustavão. trabalho, gente, foi um trabalho maravilhoso que eu tive o privilégio de fazer, que foi passar 3 dias no Paraty com a Mirklink. Afonso, Gustavo, Fernandinha, e foi assim, o Nilo. Foi muito legal. Foi você ficar ali do lado do Amir Klink foi uma coisa muito forte.
Deve É, ter outro também que deve ter história, né, Maritza? é, poder Muita puro ali, história. nossa, você sente, né? Foi muito legal, era um comercial do Van Steen, que tinha uma coisa de, já tinha um não era drone, era um helicópterozinho, veio da França, que chegava em cima da vela, era um comercial bacanérrimo. Uau. O cara veio Olha, da outra França para fazer grande, esse plano. grande produção também, né? Que hoje em dia eu não É. sei se acontece também. É. Ah, olha aí. Ah, esse é o longa que eu fotografei para o Nelson Pereira dos Santos. Tive a honra de fotografar para o Nelson. E se chama A Luz do Tom. É um filme sobre o Tom. E foi muito bacana de fazer. Foi em 35 milímetros, é um documentário. Mas Uhum. conversando com o Nelson, querendo saber como é que ele queria o filme, como é que ele imaginava, porque era a história das três mulheres, da Helena, falando da infância do Tom, a Teresa falando sobre a época do casamento e a Ana, viúva, falando sobre o resto da vida deles juntos. Então, Uhum. como é que ele queria isso, né? E aí o Nelson falou assim, não, eu quero um urubu chegando na entrevistada. Eu falei, putz, como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus do céu. Isso, sei lá, foi em 2008, 2007. Pô, então, Jimmy Gibb, né? Vamos fazer o Jimmy Gibb chegando nela. Pô, mas aí é pouco. Então tá. Aí o que que eu fiz? A gente começava esses planos dos lugares que a gente estava com a aérea, de helicóptero, em 35, porque não tinha nada de drone, não tinha nada. Então, aérea, aí da aérea cortava para depois esse plano que levava até a entrevistada. Então foi super Muito legal. bacana de fazer, tinha essa poesia, né? Porque era de um livro, então tinha uma narrativa interessante o filme. É, não, é Foi muito bem. legal toda a apresentação do personagem começar, né? Começa com a aérea, vai para a grua e entra com a pessoa, né? Com o personagem. Não, E ele, imagina, filmar com o Nelson, o cara que fez, não, né, tantos filmes, Memória do Cárcere, A Terceira Margem do Rio, Rio 40 Graus, não sei o quê. Ele, como é que ele era, assim, no set? Me parece que ele é fácil de lidar. Como é não, que foi essas Nelson, ele coisas? briga. Não Nelson dele. achei que quando ele te chama de japonês é que ele tá bravo com você. Tem que Ah, levar ele na maciota, sabe? Ele, tem umas horas que é. ele dá uma. Mas, assim, eu, graças a Deus, não tive problema nenhum com ele. Fui sempre bem. Mas eu tenho uma história também que outro dia a gente estava conversando. Contei uma pessoa que falou assim, gente, porque o começo do filme se passa em Florianópolis, né? E a Helena Ah, lá andando nas dunas em Florianópolis. E a Helena não podia andar porque estava com problema na perna, não sei o quê. E o Nelson falou assim: pô, pega, bota a camareira. Só que a camareira era escura. Né? Não, e a Helena é branca, branca, branca. Eu falei, meu Deus do céu, só o Nelson. A gente começou a rir, né? Porque, putz, grila, como é que o Nelson inventa essa história? Botar a camareira sendo a Helena no final das dunas, caminhando, mas do lado de longe ninguém vai coisas de, perceber. coisas de diretor. Mas podia ser uma pessoa branca, pelo menos que nem ela, né? E aí, eu sei que nisso passa uma pessoa e fala assim, gente, Tom Jobim nunca teve em Florianópolis, ainda mais nas dunas. O que essa senhora está fazendo lá em cima? Aí eu peguei e falei assim, gente, aqui o diretor gosta muito de ostra. Ah, Viemos para cá comer foram para ostra. comer ostra para Florianópolis. Oh, que história Ai, boa. Muito ai, ai, legal. Olha, tem mais ai, foto aqui. muito. É isso eu com o Nelson. A gente está vendo o Jimmy Gibb. Muito Foi, bacana. foi muito Que delícia, interessante Maria. Que fazer. A gente, privilégio, né? Filmar com um diretor desse. Nossa Senhora. poxa, é uma honra, né? Uma Uma honra, né? honra. A gente filmou em Florianópolis, filmou no Brejal e filmou no Jardim Botânico. Foram 3 locações e ficou super bonito. Ficou lindo o filme. A gente passou um pouquinho. Eu queria falar do Pro Dia Nascer Feliz, do João Jardim, nosso querido. Ah, meu Esse querido! filme é tão bacana, né? Marita, tão atual esse filme, né? Total, Ele nossa. ainda é tão atual, tão atual. Eu assisti, revi esses dias. Eu, e a gente aqui, né, com um ex-ministro da Deseducação,
um absurdo, que fugiu para Miami, ele deve estar por aí. Um absurdo. Vergonha. Se encontrar com ele, fala que o Brasil inteiro está muito melhor sem ministro do que com ele aqui. Impressionante. Como esse filme é atual, você sente ali, né? O Não, João consegue. Parecia que a gente estava ali no meio da galera, ali nos corredores das escolas. É muito legal esse filme. Vocês ganhou o prêmio ABC ganhou. 2006, né? Foi, Gustavo. esse filme foi um filme, é um documentário, né? O Gustavo fotografou. Eu fiz algumas semanas, uma semana. Eu acho que fui eu, André Horta. Eu não sei se o Manuel Águas fez também. O Manel tava. E aí, mas foi um filme bacana, porque eu acho que eu fiz assim cenas muito fortes nesse filme. São cenas que entraram bem marcantes. Eu não sei se você chegou a ver uma que é a entrada da menina no colégio num dia de chuva, uma câmera na mão. Assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, câmera na mão. Não sei, sei lá. Sim. E ela vai seguindo a menina, vai seguindo, e aquela coisa de documentário, você não sabe o que você vai encontrar, né? Você vai Uhum. atrás e vamos nessa. E e foi um passeio lindo até chegar na Dentro sala, da sala. dentro da Subiu sala. escada, passou É pelo corredor até um entrar plano ali. longo. E esse e um outro também que eu peguei, que é um plano maravilhoso, que é uma briga, de repente, na sala de aula de régua. Eu estava ali esperando para rodar, de repente começou a briga, eu puxei a câmera e comecei a filmar. Foi uma coisa Uhum. assim, instantânea. Foi muito legal. E são duas cenas muito fortes no filme. São. Não, é isso, né, Maritza? Quem está acostumado a fazer documentário, né? Fica o tempo todo ligado. Você está Não, ali, tem que você estar. Eu me lembro do percebe. Jaque falando assim: você está com um olho na câmera e o outro aberto, né? Você está sempre olhando o que está acontecendo. Né? Eu sempre estou ali prestando atenção no Exatamente. quadro, né? Eu não sei, eu pelo menos às vezes primeiro tenho que fixar o olho no quadro, e depois para prestar atenção no ator, mas meu olho eu não posso errar o quadro. Uhum. Exatamente, que é a vida de documentarista. Maritza, aí a gente foi para o primeiro filme em 3D filmado aqui no Brasil, né? Você fez. Foi, eu Foi o primeiro fotografei filme em 3D da foi esse Mariana, né? Que foi o Mariana Brasil Caltabiano, Animado, né? Como é que foi essa exatamente. experiência de 3D? Porque eu me lembro que foi também uma revolução, todo mundo só falava disso. Maritza está filmando, a primeira vez no Brasil, todo mundo queria lá conhecer o equipamento. Foi bacana a Não, experiência? foi uma experiência, foi uma novidade realmente, né? Foi uma coisa que nunca ninguém tinha feito. E fomos todos aprendendo, né? E era assim, a gente teve uma assessoria muito grande lá da Casa Blanca, da Teleimage, estava o Marcelo Siqueira, o Ariel também, que era quem fazia os cálculos, então eles ajudaram bastante nessa área, sabe? Que é super importante. E A aí Tid está foi pedindo tudo. para contar. É, Ela está e, contando. e A Tid está pedindo para contar. eu até tive que ler, porque eu já até me esqueci, entendeu? Um pouco de como é que era, porque já tem tanto tempo, né? A gente fez um filme, depois você não filma mais, mas foi super interessante. Era uma equipe pequena, porque ela queria, na verdade, era tudo desenho animado, e ela queria inserir esses desenhos animados na imagem real. Então, eram dois personagens viajando pelo Brasil atrás de uma árvore. Então, o trabalho era viajar pelo Brasil, pegando locações bacanas no qual esses personagens estariam ali inseridos. Então foi muito bacana, né? Porque a gente foi só para lugar legal. Então, se usava o Uhum. seguinte: a gente trabalhou com duas, EX3, eu acho, uma Sony, né? Então, ficava uma em cima, uma embaixo, e a de cima é o lado esquerdo, a de baixo é o direito. Afonso, se você tiver aí, me corrige, mas senão também não tem problema, se não for o direito, é o esquerdo, tanto faz. Afonso aí vai A, me a, dar. a foto ali. Mas, assim, cada um é um olho, né? Então, É. aí você tinha todo esse cálculo para você ver a distância do primeiro objeto para o segundo, para você dar profundidade. Então, do momento que você descobriu o seu quadro, você marcava a distância, qual que seria o foco do primeiro plano e depois do outro. E aí você dava esses números
o estereógrafo, que era o Ariel, e ele fazia as contas e ele falava qual era a convergência da câmera, né? Qual a separação dos olhos, né? Uhum. É como se eles estivessem um em frente ao outro e eles vão separar. Então, para você ficar uma coisa distante, ele acabava, botava o rig paralelo quando a coisa longe, para poder dar essa distância toda. Quando Uhum. é o rig estereográfico, entendeu? É mais ou menos isso. E aí tem essa pessoa que é o técnico que fica ali fazendo É, todos os cálculos, o sempre, né, que tem estereógrafo. essas coisas, a gente É. realmente E aí precisa e eu tinha todo esse cuidado, né, para não deixar tudo muito para fora da tela, porque eu achava que aquilo enjoava. Então, assim, eram mais paisagens. Eu, na verdade, o que que eu fazia? Eu buscava os volumes, Uhum. entendeu? Então, eu buscava coisa que tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto plano. E aí começava o foco dali, mas criava volumes. Então, eu fui buscando isso. Uma vez eu usei o para fora, que foi um golpe de capoeirista. Eu achava que tinha a ver botar o para fora da tela. Mas, assim, eu Ah, usei muito sim. pouco, porque eu acho que me Porque depende, incomoda. depende do tema, né? Depende do filme para o 3D funcionar É, acho também, que tem que né? ser muito bem usado, né? E tem uma É. coisa também que eu estava me lembrando, que você também tem que se tocar, que com óculos, né, ele come luz. Então, você tem que trabalhar mais aberto, mais claro, sabe? Ah, sim. Porque o Entendi. polarizador come do óculos. Uhum. Mas assim, aí pô, a gente entrava em Rio, fui para Flores do Iguaçu, entrei nas cachoeiras com 3D. Olha, compra Nossa Senhora, lugares assim, que Salvador, experiência. Natal, Manaus, compra tudo, sei lá, cada Incrível. Maritza, temos lugar 4 maravilhoso. minutos para a gente falar, mas vamos ver se a gente fala desses trabalhos, dos seus trabalhos agora de que você foi, né, como diretora de fotografia, você foi para Israel fazer Viver com Fé. Também, se não der tempo, a gente Foi, encerra e a gente volta de e onde parar volta para para depois a gente entrar nas suas fotos, né? Você falou que você tá. gostou muito desse trabalho, né? Que você foi fazer esse trabalho lá em Jerusalém. Foi um trabalho muito legal de se fazer e era uma equipe pequenininha. Era eu estava com uma 5D e uma 7D, o Álvaro no som, a Patrícia Guimarães dirigindo, a Cissa Guimarães era atriz, ela tinha um assistente, eu tinha um ajudante lá. Então eu, na verdade, fazia tudo, porque eu não Uhum. tinha ninguém comigo, era um trabalho, e não dava para ter, porque é um lugar que não dava para ter muita gente. Era documental também, apesar da gente fazer Uhum. entrevista, mas muita coisa era documental. E não tinha verba, era um programa de televisão para a equipe levar a equipe para fora. Então, eu falei, vamos nessa. E foi muito bacana de fazer, foi muito interessante, porque você está num lugar, né, que você está com muçulmano, você está com católico, você está com judeu, tudo na mesma área. Então, eu convivi com essas religiões todas, sabe? É Não, eu acho que ali bacana. sente toda. Eu nunca fui, mas assim, deve ter a coisa ali da religião muito forte. As pessoas, né, têm uma fé muito, Muito. né, aquela fé absoluta. Então deve ser, você deve sentir isso andando por lá, né? Deve ser muito interessante, né? Mais um lugar que o cinema leva a gente que É. jamais de repente não iria, né? Não, você vai para cada lugar assim, realmente. A cada casa de pessoas você entra, eu até falo, se a gente conseguir se lembrar de tudo que a gente escuta, né? Eu fico assim, ai meu Deus, por que que eu não lembro? Tomara que fique alguma coisa. E aí teve uma época também que eu fiz todas essas parcerias com, né? Eu fiz muita segunda unidade, né? Eu trabalhei, poxa, fiz segunda unidade pro Lauro, pro Pedro, pro Valtinho. Eu fiz assim, e que foram trabalhos muito legais de fazer. Também Uhum. operando câmera e fotografando. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, né? Eu acho que eu já estava até fotografando. E quando eu comecei a fotografar, foi uma coisa também muito legal, porque eu acho que eu demorei muito, né, para passar. Que nem eu acho que eu estou demorando aqui, né? Mas porque eu acho Não, que eu não, senti a imagina. necessidade de sentir uma coisa sólida, né? E sabe quando, não sei, eu acho que quando pintou uma coisa para eu fotografar, eu fui e saiu tão espontâneo, foi tão bom
que aconteceu. Eu acho que é que nem estivesse parindo, sabe? Uma coisa Sim, já porque já estava tinha ali, todo o né? tempo, né, Marisa? Você já Toda teve todo aquele tempo bagagem, de tudo assistente. Eu também fiz uma carreira de alicerce. assistente super longa. Não, a gente viu Então, a muito, gente já porque passou por como várias assistente, situações. você vê muitos fotógrafos trabalhando, várias maneiras diferentes, então a melhor escola é essa, né? O que que eu poderia... Sim. Pô, eu trabalhei com os melhores fotógrafos, fotógrafos gringos, brasileiros, todos. Pô, não tem coisa melhor? Então, Uhum. quando você Não, chega no... Assim, eu me lembro do Afonso falando, primeiro você tem que saber botar, onde vai botar... Não é só fotografar, você tem que comandar uma equipe, onde vai botar o caminhão. Então, isso você vem escutando a vida toda, né? Sabe, programar como o set anda, né? O diretor de fotografia tem essa função, né? É um sim. cargo muito importante, eu acho. Então, você, não só com o diretor, mas com o produtor também. Sim, Então, a eu gente acho, tem que inclusive, trabalhar. que é a parte talvez mais difícil do diretor de fotografia, é comandar todos os departamentos, com produção, com direção, porque é muita gente, né, que você tem É. que comandar ali. Eu acho que é talvez mais difícil até do que, sei lá, saber onde coloca a luz e É, enquadrar, porque eu acho que isso eu acho que é a coisa mais difícil, realmente. E isso leva tempo para você aprender, porque você tem que ficar ali, você tem que observar, né? Tem a postura do set, você vai observando durante anos. E isso vai entrando em você, né? Então, quando você começa a nossa, fotografar, você já está ali, é praticamente a mesma coisa, né? Você entra para fazer o que já está dentro de você. isso, assim, É eu o me lembro, tempo, né? Precisa eu me desse lembro tempo. assim, eu fotografei umas coisas, mas eu me lembro do primeiro trabalho que eu falei, caraca, como é que ficou bom? Eu também. Foi o, foi um clipe que eu Tá. fiz para a direção do Mauro Lima, do Afro Reggae. E era um jogo de vinil, tá? E esse também é super atual, né? É como se fosse um futebol, mas era um jogo de vinil. Nossa, um clipe é muito bom. Fiz esse, depois fiz um do Nando Reis com luz, o Marcinho comigo, o eletricista. Foi assim, aí você se sente pintando, É, Essa coisa do que é uma trabalho obra. das. Não, essa coisa das piscinas é muito bacana, porque realmente você vê que as pessoas têm uma ligação forte, sabia? E eu falo o seguinte, isso é o que eu estava querendo falar. As piscinas, quando eu fotografo, as piscinas vazias, para mim, elas são muito mais movimentadas, né? Por causa das memórias, ela mexe muito mais com você do que as cheias. As cheias dão uma calma, Ah, né? Uma sim. paz. Então, isso é muito interessante. Eu acho isso uma delícia. Então, assim, a coisa dos ângulos, eu vou que eu estava falando, você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Essa coisa dos grids. Cheguei numa piscina quando eu vi tinha uma piscina de vidro com verde atrás, ela deixa de ser piscina. E outra Ah, coisa também que é interessante, quando você apaga as luzes, tem certas piscinas que eu reparei, elas ficam acesas, porque dentro dela tem luz, sabe? Então você vai descobrindo entendo. coisas assim, muito bacanas. E assim, E essa coisa de conviver aqui, de você poder aplicar para os projetos, isso é uma coisa muito interessante, né? isso. Eu, eu agora Quais eu, são os novos projetos, Marisa? não, eu Marisa, que agora eu fui selecionada, né? você está aplicando? Eu apliquei em 2019, eu apliquei para um projeto para o aeroporto aqui de Miami e o ano passado, nesse ano eu recebi a resposta que o meu projeto tinha sido aceito para expor. E aí vão ficar as fotos da piscina de agosto, agora, agosto de 2020 a março de 2021. Então, assim, super bacana, né? Você, quer dizer, No uma aeroporto. brasileira no aeroporto de Miami, no terminal da América, próximo ali, são duas galerias que tem. E aí o que eu falei, vou botar, sei lá, vou botar 3 fotos grandes numa parede, 3 na outra. Eu até estava pegando aqui, uma delas é até essa daqui que eu vou botar, que é super bonita, tá vendo? Ah, essa é linda. Essa, vou botar essa daqui também. Então, sabe, vai ficar super bacana. Eu estou super animada, estou muito animada com isso, né? Porque Aham. você está num lugar público, por mais que agora o aeroporto não está a mil, mas acredito que é dezembro. Quer dizer, vai ter Ah, é. gente indo, entendeu? Não tem jeito. Já Então, tá, acho né? Já tem ótimo gente. estar
estar expondo lá, né, de estar no aeroporto internacional de Miami. É Claro, maravilhoso. É muito legal o maravilhoso, espaço. sabe? Poxa, eu vou estar agosto a março, quer dizer, um tempão. E ao mesmo tempo, eu fui convidada também lá no meu estúdio para eles me ofereceram um muro para eu ficar no verão trabalhar. Então eu estou preparando um projeto de lambe-lambe para botar nesse muro uma outra arte pública, né? Porque o estúdio fica na área de Wynwood, que é a área de arte. Então tem muito grafite nas paredes, tudo. E a gente tem essa coisa da preocupação com a comunidade. Aqui é tudo muito claro, né? Muita luz. Então tem que fazer uma coisa mais escura, pensar sobre isso para não refletir muito na casa das pessoas, sabe? Mas é muito legal essas oportunidades que aqui te oferece, Sim. de você poder pensar em projeto, mesmo que não seja aprovado, mas é um projeto que você pensou, e que faz você trabalhar. Isso, porque nem sempre é aprovado. Mas Uhum. você exercitar e pensar o que você vai fazer, que nem foi quando eu fiz essa impressa no vidro, sabe? Isso, a primeira ideia era ser uma projeção num telão outdoor, passar um vídeo ali. Aí depois daquilo virou uma impressão de uma piscina no tecido. Mas no tecido agora, se a gente imprimir, se chover, vai molhar. Aí acabamos no vidro, sabe? Então você Olha, vai crescendo, né? Então e isso é é um muito legal. processo longo, né, Marícia? Porque, assim, imagina, você filmando, carreira de assistente de câmera, você saía de um filme e ia para outro. Começou a fotografar, você filma todo dia. E aí, no processo da arte, é outro tempo, né? É um tempo muito longo, mas não quer dizer que você não É, está fazendo nada, né? exatamente. Mas eu acho que a gente tem muito essa coisa, né? Porque a gente trabalha, né, sábado, domingo, aí se na segunda ou na terça-feira você vai ao cinema, você fica culpada, né? De não estar É. fazendo nada. E assim, você tem que aprender que este nada, né? O tal do ócio criativo, né? Que é Uhum. importante esse nada para gente, que a gente precisa desse, sabe? Eu me lembro, assim, segunda, eu ia ao cinema na segunda à tarde, eu me sentia culpada. Eu falei, não, mas eu estou indo trabalhar. Ir ao cinema, para mim, é trabalho, Uhum. né? É referência, né? Mas é Sim. sempre aquela coisa da culpa de estar fazendo alguma coisa errada, né? Eu não tenho muito isso, não. Não, eu tinha, mas hoje em dia eu não tenho também. Hoje em dia eu não tenho, mas eu tenho mais essa coisa de pensar. Eu falei, nossa, e uma coisa que eu Sim. adoro fazer é pesquisar. Adoro ver referência, sabia? E aí é tão legal quando você pesquisa, aí 2 anos depois você volta para ver aquela tua pesquisa Sim. e tá ali, E sabe? tá ali. Isso eu adoro essas coisas que você vê que Exatamente. E tá Maritza, o que que te move a a fazer a paixão, sua arte agora? a paixão, completamente apaixonada. Tem que ter, eu acho que a gente precisa ter paixão pelo que a gente faz, ter tesão, né? Uma coisa assim que, sei lá, te move Porque mais, as duas né? coisas, né? É para filmar também e para É, fotografar para esse processo todo. Se não também, tiver essa paixão toda, não, fica não vai, difícil, né? não, eu acho que, né, que essa coisa da filmagem, de você às vezes acordar às 4 horas da manhã ou então filmar noturna, não é qualquer um que aguenta, né? Não é. Eu, por exemplo, eu odeio noturno. Eu boto a minha camisa. Eu odeio noturno. Quer filmar noturno? Tá, a gente filma de meio-dia, meia-noite, sabe? Faz meio a meio. Eu sempre arrumo um jeito. Putz, grila, tem horror a noturna. Horror. É uma Ô loucura. Marícia, então a gente já passou de 2 horas, a Dani tinha me falado que não era para passar muito tempo. Eu queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, acrescentar alguma outra coisa que eu Não, acabei tem esquecendo. sei lá, eu espero que vocês tenham, sei lá, gostado aí de participar. Eu não sei se a gente tem mais alguma coisa assim que lembre para falar. Tem uma exposição que eu estou pensando em fazer, né, para o ano que vem, que é uma exposição de vídeo, né, que eu acho super legal, que eu acho que Uhum. vai ser bacana. Tem aí a foto, não tem ainda? É uma exposição só de vídeo, são 8. Eu vou projetar numa piscina no chão, eu vou projetar um vídeo. É depois dessa, é isso? É isso aí. Eu acho que isso Uhum. vai ficar muito legal. Então, a próxima exposição depois do aeroporto,
vai ser essa aí. E são os vídeos que eu fiz em Budapeste este ano passado. Aham. Então, acho que é uma coisa bem. Porque mostra mais ainda as pessoas, sabe? Que aí eu fui com a intenção, assim, eu fui convidada para fazer uma exposição lá em Budapeste ano passado. E aí eu Uhum. retornei a Budapeste. E quando eu retorno, eu chamei a mesma pessoa de locação e eu fui dessa vez para filmar. E aí eu filmei, que eu queria filmar aquelas pessoas, porque aquela quantidade de gente já me chamava atenção, sabe? Era muita gente ali, né? E diferentes culturas. Eu falei, nossa, isso aqui é um prato cheio. Agora, como é que está aquilo lá? Até outro dia eu falei, escrevi para saber como é que estava a situação lá. Aham. Eles estavam falando que estava ruim, mas agora eu quero saber se abriu as piscinas, se não abriu, porque é época do verão, né? É época que as pessoas vão para aquelas piscinas. Então, assim, é É. muito legal, mas eu acho que esse papo acho que foi bom. Eu sou apaixonada pelo cinema, sou completamente, amo os meus amigos de cinema, todos aí É. que a gente sempre trabalhou, sempre são todos queridos. Estou aqui desenvolvendo esse trabalho, mas ainda fazendo uma coisinha ou outra. E eu acho que é isso, né, Kika? Quero agradecer esse espaço da ABC. Demorou, mas aconteceu. Você fugiu, Obrigada. né? Eu Fugiu fugi. muito. Marisa, eu E... queria te agradecer por ter me convidado para fazer essa Não, entrevista eu com também, né, você. Kika? Adoro, porque Você Kika, sabe que eu te a admiro gente e trabalhou sempre te juntos. admirei. E agora, te conhecendo mais profundamente o seu trabalho, eu te admiro mais ainda, tá? Muito bom. Quando vier para o Rio, liga para a gente sair. Queria Não, agradecer a sim, sim. ABC de novo. Obrigada, ABC, pela oportunidade. Dani, Dani Dani e Noronha, ABC. que me ajudou. Dani, querida, Não, tá muito bom? bom. Não, eu achei que foi ótimo, Kika, também, porque essa coisa da gente ter convivido na mesma época, né? Eu acho que Sim. a gente tem uma coisa. Eu até pensei na época com a Dani, falei, tem que chamar alguém mais ligado à arte. Eu falei, pô, mas achei que. Eu falei, não, quando ela falou do seu nome, eu falei, não, eu acho a Kika ótima, porque aqui que a gente tem essa coisa de. A gente viveu, então entende o que a outra está falando. É Foi um muito bom. bate-papo. Eu estava bem nervosa, mas foi um bate-papo. Foi tranquilo. Eu adorei, Adorei. obrigada. Obrigada a Tá todos que bom? estiveram aí assistindo e Todo mundo saudade de adorou, muita gente aqui todos. falando que adorou, tá? Saudade de todos. Ó, Um beijo, beijo, quando vier, liga obrigada. pra gente. Pode deixar. Obrigada a todos. Beijo, obrigada. Tchau, pessoal.